Olá, você já conheceu alguém que teve todas as oportunidades do mundo? Que tinha autoridade, era bem reconhecido, era tido por todos como uma pessoa especial, mas que de repente perdeu tudo, inclusive a própria vida? Olá, você ainda não é inscrito em nosso canal? Então inscreva-se já! Ative o sininho para receber as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like, ele é muito importante para nós. E não esqueça de deixar o seu comentário. Diga o que você achou do vídeo. E se você tem sugestão para os próximos vídeos, deixe no comentário. Nós queremos muito saber a sua opinião. Hoje iremos conhecer um homem que teve todas as oportunidades. Um homem que viveu ao lado de Jesus, que viu os milagres, que pôde ouvir da própria boca de Jesus os seus ensinamentos, mas que veio a perder tudo. E como este homem permitiu que Satanás influenciasse a sua vida. Mateus 4, de 17 a 22. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus, no início do seu ministério, separa 12 homens para que sejam seus discípulos. E nesse início, Jesus, antes de escolher, se prepara para essa escolha. A palavra diz que Jesus passa uma noite inteira em oração, se preparando para fazer as escolhas. Lucas 6, 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. De acordo com Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, Jesus, após escolher os seus discípulos, dá a eles poder e autoridade para que eles expulsem demônios, para que eles possam impor as mãos e curar aqueles que estavam enfermos. Foi-lhes dado toda a autoridade. Entre os apóstolos estava Judas, o Iscariotes. Iscariotes, que pode estar atrelado ao local de nascimento em Queriote, na região da Judéia, ou que pode ter surgido da palavra latina sicarius, que significa assassino, ou ainda indicando o nome da sua família, visto que seu pai Simão era conhecido como Simão Iscariotes. Judas viu inúmeros milagres praticados por Jesus, viu Jesus a ensinar, a curar. Judas estava junto na multiplicação dos pães, ele ajudou a distribuir os pães. Ele estava no Sermão do Monte, ele viu Jesus a ressuscitar Lázaro, ele viu Jesus acalmar a tempestade. Ele esteve em momentos que nós gostaríamos de ter essa oportunidade. Judas estava lá. A Bíblia não deixa claro o lugar de origem de Judas, mas, ao certo, ele seja o único entre os discípulos que não veio da região da Galileia. A palavra também não deixa claro a profissão a qual Judas tinha.
Mas, dentre os apóstolos, Judas foi separado para ser o tesoureiro do grupo, visto que ele era o mais culto dentre todos. A palavra diz que foi dado a todos os discípulos poder e autoridade. Então Judas tinha esse poder e autoridade. Ele podia curar os enfermos. Ele podia realizar proezas que hoje nós não conseguimos. Ele estava junto com Jesus e recebeu esse poder e autoridade do Mestre. Porém, em Lucas, no capítulo 22, a palavra do Senhor diz que Satanás entra em Judas. Lucas 22, 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Lembramos como o pecado principal de Judas o momento em que ele entrega Jesus e recebe as 30 moedas de prata. Mas não foi neste momento que Judas começa a cair. Judas roubava das ofertas. João 12, 4-6. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas permitiu que Satanás entrasse em sua vida e ele traiu a Jesus. E quando se arrepende, ele tenta devolver as 30 moedas de prata, mas o pecado contra Deus já havia sido feito. Judas fracassou na sua missão como discípulo e como apóstolo de Jesus Cristo. Judas é o maior fracasso da humanidade. Naquela época, o nome de Judas era comum entre os judeus. Além de Iscariotes, outras figuras positivas chamadas Judas, mencionadas no Novo Testamento, incluem o profeta Judas Barsabás, que está lá em Atos 15, 22, o irmão de Jesus, Judas, do livro de mesmo nome, e o apóstolo Judas Tadeu, o filho de Tiago, está lá em Lucas 6, 14. Hoje, o nome de Judas é sinônimo de traidor. É muito comum vermos pessoas com os nomes de Pedro, Paulo, João, José, Mateus, Marcos, Lucas, André, Gabriel, Moisés e outros nomes retirados da Bíblia. Porém, não vemos, e me arrisco a dizer, que você não conhece ninguém na empresa onde trabalha, na sua família, na faculdade ou em qualquer outro lugar que tenha o nome Judas. Judas estava num lugar privilegiado. Estava ao lado de Jesus. Sobre ele foi colocado autoridade e poder. Ele tinha lugar de destaque, mas ele permitiu que Satanás entrasse em sua vida. Hoje, nos encontramos às vezes em lugares de destaque. Somos bem vistos, somos reconhecidos, temos até alguma autoridade. Mas, como a palavra diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É preciso tomarmos cuidado, amados, porque nós podemos, um dia, sermos intitulados como o maior fracasso da humanidade. Mas Cristo morreu por nós na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida em abundância e que nós não fôssemos tidos como fracassos, porque nós não somos fracassados, mas a palavra diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Este é o vídeo de hoje. Te agradeço por estar conosco. Se você está assistindo o vídeo pela primeira vez em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe o seu comentário e também deixe o seu like. Muito obrigado, que Deus te abençoe, seja abençoado na prática da palavra.